O momento da descoberta, a primeira imagem da terra de Veracruz. O capítulo inicial da nossa história tem uma rara e detalhada crônica oficial. Uma carta, certidão de nascimento com dia, mês, ano e horas. Privilégio de pouquíssimos países. Privilégio do Brasil. E assim seguimos nosso caminho por este mar de longo, até que de terça-feira das oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, topamos alguns sinais de terra. E quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos aves a que chamam furabuchos. Neste mesmo dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra. A saber, primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã com grandes arvoredos, ao qual monte alto o capitão pôs o nome de um Monte Pascoal, e à terra, terra de Veracruz. Meio século depois, a carta guardada a 7 chaves na Torre do Tombo, em Lisboa, atravessou o Atlântico numa maleta de aço, sob forte proteção. O documento desperta curiosidade. O papel é feito de trapo, tecido. A tinta resistiu bem ao tempo. A tinta que ele fez foi boa porque não corroeu o papel. E não se perdeu com o tempo. Só esta mulher, a portuguesa Maria Teresa Araújo, pode tocar o original que ela restaurou este ano. Como é que você se sente tomando conta desse tesouro nosso? Para um restaurador, quando restaura uma peça, para ele é como se fosse um bebezinho dele, não é? Uhum. Sim. É um valor imensurável, né? É um valor muito grande. E o bebezinho exige cuidados de mãe para ser exposto. A vitrine é toda especial, alemã, climatizada. Mantém a temperatura abaixo de 20 graus e a umidade em torno de 50%. Luz aqui, nem pensar. Estraga a tinta, oxida o papel. Uma palavra ajuda a descobrir que trecho do original veio para Brasília para a mostra do redescobrimento no Salão Negro do Congresso. Pelo princípio, que começa ao domingo, deve ser a primeira missa que houve aqui. Portanto, é aquela missa de Pascoela. Ao domingo de Pascoela pela manhã, determinou o capitão ir a ouvir missa e sermão naquele ilhéu. E ali, como todos nós outros, fez dizer missa, a qual disse o padre Frei Henrique em voz entoada e oficiada com aquela mesma voz pelos outros padres e sacerdotes que todos assistiram, a qual missa, segundo o meu parecer, foi ouvida por todos com muito prazer e devoção. Ali estava com o capitão a bandeira de Cristo, com que saíra de Belém, a qual esteve sempre bem alta, da parte do Evangelho. Decifrar a letra e o português arcaico é que são elas. Eu não sei ler isto. Não? Não sei ler. Não é uma linguagem fácil para hoje ler. Tanto que eu trabalho com os alunos, quando eu levo a carta, a primeira questão que nós vamos trabalhar é a linguagem. Não é uma linguagem fácil, é uma linguagem imaginária. Ele tenta resgatar essa coisa do paraíso, do edílico. Ele fica procurando o edílico, ele fica procurando a beleza na natureza, no indígena. Então ele está procurando o tempo inteiro, mas ele também está procurando traços econômicos, ele está atrás disso também, ou seja, a linguagem dele tem uma linguagem exploratória. Essa carta está muito novinha para ser há 500 anos, né? Você achou que ela está novinha? Achei, está bem conservada. E a letra? A letra está bem esquisita. É a segunda vez que a carta de Caminha vem de Portugal para o Brasil. A primeira foi em 1954. Agora, para festejar os 500 anos, ela percorre algumas capitais brasileiras até abril do ano que vem. Mas em nenhum lugar o documento vai ser visto por inteiro. Ele permanece bem guardado em segredo num banco. Apenas 2 das 14 folhas manuscritas do original são expostas. Não podem passar mais do que 1 mês e meio assim. Por isso, a cada cidade elas são trocadas. Mas já é o bastante para provocar na gente uma certa emoção. Conterrâneo de Pero Vaz, 37 anos vivendo no Brasil, Vitor Alegria olha o documento com reverência.
fica de queixo caído e não esconde o que sente. Eu fiquei arrepiado. Até agora ainda estou assim. Eu senti como se eu fosse uma coisa muito pequenina. Algo assim, sei lá, microscópico, porque o peso dela quase me abafava, porque era o peso dos anos e o peso da dimensão que aquilo provocou. É como se fosse algo de religioso, como se fosse um símbolo de uma profundidade extraordinária. A gente chega ali e olha com reverência. A linguagem é quinhentista, mas não literária. O diário de bordo de Pero Vaz, escrito entre 22 de abril e 1º de maio de 1500, revela um estilo diferente dos tradicionais relatos dos navegadores da época, sempre em busca do paraíso perdido, da terra de fartura sem fim, da terra abençoada. Sensação que estava chegando a uma época e a um local que era uma coisa tão maravilhosa que o grande cronista, esse jornalista, talvez o primeiro da história, se revelou com uma emoção que transborda o simples relato oficial de uma carta ao rei, que não é uma carta protocolar, não é uma carta cheia de encômios. Ele vai mostrando que ele próprio ficou chocado com toda essa natureza. E a terra de cima toda chã e muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta é toda praia, muito chã e muito formosa. Águas são muitas, infinitas, em tal maneira graciosa, que querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo, por causa das águas que tem. Ele está também fazendo um relato que você pode dizer científico. Ele está fazendo um relato não só idílico, mas científico. Em um determinado momento ele fala em ouro, no início da carta, e no final ele vai ressaltar novamente essa terra, boa terra que tudo poderá dar, ela não tem nenhum metal precioso, ela não tem aquilo que nós estamos atrás, mas devemos salvar o principal que nós estamos fazendo aqui, é a recomendação dele, salvar essa gente. Até agora não podemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal ou ferro, não lhe avimo. Contudo, a terra em si é de muito bons ares, frescos e temperados como os de entre Douro e Minho, porque neste tempo de agora, assim os achávamos como os de lá. Nas linhas e entrelinhas, o escrivão da frota de Cabral traçou o perfil de um povo ingênuo, amistoso e deixou claro os objetivos dos colonizadores. Os índios não são ingênuos, não percebem que por trás de tudo que os portugueses estavam interessados na exploração da terra Brasil. Ela não tem nenhum metal precioso, ela não tem aquilo que nós estamos atrás, mas devemos salvar o principal que nós estamos fazendo aqui, é a recomendação dele, salvar essa gente que eu volto a dizer, lembra que eu falei agora mesmo, uma gente que ele considera inocente, que deve ser salva, que deve ser cristianizada, que é uma das ideias das grandes navegações, não é só a descoberta de novas terras no sentido da exploração, mas também da evangelização.